Pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História. Hoje a gente vai falar sobre as capitais políticas do Brasil. A gente vai entender os contextos históricos que se deram para a formação das nossas três capitais. A primeira, Salvador, a segunda, que foi o Rio de Janeiro, e a atual, que é Brasília. Mas a gente precisa compreender o contexto histórico, a política vigente, a época em que essas três cidades tornaram-se capitais do Brasil. Então isso é fundamental, porque afinal de contas não adianta nada saber que o Brasil teve três capitais até os dias atuais. Você precisa compreender o contexto histórico, precisa entender a situação política, econômica, social que vigorava no Brasil durante aquele determinado período. Então a gente começa falando da primeira capital brasileira. A primeira capital do Brasil foi edificada na capitania da Baía de Todos os Santos no ano de 1549. Isso mesmo, foi o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, que veio de Portugal com o objetivo de centralizar a política administrativa portuguesa aqui na América, que escolheu o lugar adequado, lugar propício para instalar a sede administrativa da América Portuguesa. E o lugar escolhido foi Salvador, na capitania da Baía de Todos os Santos. Isso em 1549. Então, o primeiro ponto que você deve lembrar: Salvador foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil para consolidar o processo de centralização política, na medida em que o sistema das capitanias hereditárias, você lembra muito bem, não tinha dado muito certo não, meu amiguinho. O sistema das capitanias hereditárias não foi plenamente exitoso. Das 14 capitanias, só duas prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Então o rei de Portugal resolveu então auxiliar os capitães donatários e centralizar a política administrativa. Por isso que mandou o governador-geral, que veio com o ouvidor-mor, o provedor-mor, o capitão-mor, e instalou na Bahia a primeira capital do Brasil, Salvador, sede do governo-geral. Tá aqui o nosso amiguinho Tomé de Souza, olha ele aqui, fiz até um desenhinho para ilustrar muito bem. Este é Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, responsável aí pela edificação, pela fundação de Salvador, a nossa primeira capital, sede do governo-geral, lá na capitania da Bahia. Entre os principais objetivos do estabelecimento de Salvador, logicamente, além de ser a sede administrativa, além de ser responsável também pela defesa militar desse território, haviam grandes interesses metropolitanos, interesses fundamentais da coroa portuguesa. A ampliação da presença da coroa portuguesa. Lembra? O sistema das capitanias hereditárias não tinha sido muito bem sucedido. Então a coroa precisava estar presente, precisava acompanhar para e passo o processo de colonização, ampliar a presença da coroa aqui na colônia. E ao mesmo tempo aumentar o processo de defesa do território colonial contra ameaças externas. Afinal de contas, piratas e corsários estavam fazendo várias incursões ao longo da costa brasileira. Salvador foi capital do Brasil até 1763. Lá em 1763, Salvador foi substituída pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que foi uma cidade fundada em 1º de março de 1565 pelo Estácio de Sá, que era sobrinho do Mendes Sá. Olha só que curiosidade, a primeira capital brasileira, Salvador, foi fundada pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Beleza, isso a gente já falou. A segunda capital do Brasil foi fundada pelo sobrinho do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá. Foi o Estácio de Sá que fundou
São Sebastião do Rio de Janeiro. Isso lá em 1565, quando da expulsão dos franceses da Baía da Guanabara, da região da chamada França Antártica. Mas o Rio de Janeiro só se tornou capital do Brasil em 1763, por ordem desse carinha aqui, ó. Olha ele com o desenho que eu fiz, olha só. Esse aqui é Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ministro plenipotenciário do rei Dom José I de Portugal. Ele é que promoveu o deslocamento administrativo, transferindo a capital da América Portuguesa, que era Salvador, na capitania da Bahia, para o Rio de Janeiro, por conta do próprio deslocamento do eixo econômico. O eixo econômico que durante muito tempo esteve centrado na região Nordeste por conta da economia açucareira, no século XVIII tinha se deslocado para outra região brasileira. Que região é essa? O Centro-Sul, onde estava a mineração. Então, por conta disso aí, pessoal, o que nós vamos ter? O eixo econômico vindo para o Centro-Sul. Então, a coroa portuguesa precisava ficar mais próxima da extração aurífera para controlar a circulação do ouro, para controlar o pagamento dos impostos, quinto, a captação, as casas de fundição, visando, portanto, um reforço do domínio português sobre a extração aurífera, é que o Marquês de Pombal resolveu então transferir a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. E lembra também que no século XVIII é a época da consolidação do processo de expansão territorial da América Portuguesa. Expansão territorial que foi causada por uma série de fatores: a pecuária, a extração das drogas do sertão, as fortificações militares, as missões jesuíticas, a ação dos bandeirantes, os bandeirantes que embrenhavam-se pelos sertões, caçando índios, procurando ouro. Tudo isso contribuiu para o adensamento territorial brasileiro, a expansão territorial do Brasil, fato que fez com que Portugal e Espanha assinassem em janeiro de 1750 o Tratado de Madrid, uma nova determinação nos domínios coloniais de ambos os países aqui na América do Sul. Então perceba, o Tratado de Madrid, 1750. A transferência da capital para o Rio de Janeiro, 13 anos depois, 1763, pelo Marquês de Pombal. E o Rio de Janeiro permaneceu como capital do Brasil até o século XX, até meados do século XX. Foi até 1960, quando houve a transferência da capital para o Planalto Central do Brasil, para Brasília. Tudo por conta da ação do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Olha a caricatura aqui dele, olha que bonitinho. Tá aqui o JK que promoveu, portanto, a transferência da capital, o processo de interiorização da capital brasileira. O objetivo de Juscelino Kubitschek era, evidentemente, consolidar esse processo de interiorização do Brasil, garantindo dessa forma uma maior integração nacional, ao mesmo tempo protegendo a capital, assegurando a defesa de órgãos governamentais, tornando-os mais seguros na parte central do Brasil. Afinal de contas, esses órgãos, essa burocracia administrativa brasileira estaria em áreas mais distantes, ou seja, estaria longe das áreas mais populosas do Brasil. As áreas mais populosas, evidentemente, são as áreas litorâneas. Então, colocando a capital no interior do Brasil, a capital no centro do Brasil, no coração do Brasil, vamos usar essa metáfora, era a garantia de uma menor pressão
por parte da classe política em relação ao eleitorado. Era uma menor pressão política, portanto, aos governantes. E o próprio JK, lembra o JK? O lema do governo JK era 50 anos em 5. Vamos colocar ele de novo aqui, olha o JK novamente, olha aqui bonitinho. 50 anos em 5, plano de metas de JK, que visava desenvolver o Brasil, grande desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, cujo slogan era 50 anos em 5. 30 metas para desenvolver indústria, desenvolver agricultura, desenvolver educação, garantir um pleno desenvolvimento econômico e social do Brasil, cuja meta síntese acabou sendo a construção de Brasília, a nova capital federal. A própria construção de Brasília foi usada como um símbolo político daquela época de euforia, os chamados anos dourados no Brasil, que evidentemente legaram muita dívida externa, legaram também muita disparidade social, muita disparidade regional no nosso país. Infelizmente ficaram algumas heranças malditas que precisam ser mencionadas, mas a construção de Brasília acabou se tornando o símbolo da modernidade do governo JK. Então presta bem atenção, são 3 capitais políticas que o Brasil já teve até os dias atuais. Salvador foi capital durante o período colonial. O Rio de Janeiro passa a ser capital a partir do século XVIII, 1763, e vem sendo capital, foi a capital do Império, foi a capital da República Velha, da Era Vargas, do período democrático populista até 1960, quando Juscelino Kubitschek transferiu toda a estrutura burocrática para o Planalto Central do Brasil, construindo Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960, a nossa atual capital federal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o joinha aí, meu amiguinho. Dá joinha que daqui a pouco tem mais vídeo para você. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva que vem muita novidade boa por aí. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.